A caminhada com Deus é cercada por algumas despedidas, mas hoje eu tô aqui para te lembrar que caminhar com Deus é também estar preparado para os encontros dele. Quando a gente carrega uma promessa de Deus, a gente precisa ter a consciência de que ele vai soprar ventos. E os ventos de Deus levam alguém para longe, mas trazem alguém para perto. O Senhor jamais vai tirar algo de nós sem que Ele traga coisas melhores. E é sempre cooperando para o bem do que Ele tem para fazer na nossa vida. Tu tem noção que tu carrega uma promessa e o Senhor não vai permitir que ninguém se aproxime para desvincular o teu olhar do propósito. É sempre para somar, é sempre para acrescentar. Caminhar com Deus é ter a consciência de que por muitas vezes a gente vai ficar na porta da tenda vendo Ló se afastar. Mas o Senhor se antecipa em colocar um servo dele ali, e quando a gente menos espera, é aquela pessoa que a gente menos esperava que se dispõe por inteiro a suplicar ao Senhor por nós, por algo que o Senhor colocou em nós. Porque nem sempre a gente vai ter força para proteger o chamado, para proteger a promessa. Tu lembra do último vídeo? Abraão estava muito velho, ele já tinha vivido muitas promessas de Deus, mas ele não podia se locomover até a terra onde estava o irmão dele para procurar a esposa de Isaac. Nessa hora, ele tinha com quem contar. Ele chamou um servo e ele conversou com o servo dele e ele disse assim: eu não posso de jeito nenhum permitir que Isaac case com uma mulher cananita. E naquela conversa, ele fez com que o servo dele jurasse que procuraria com zelo alguém para Isaac casar. Mas aquele servo, ele não era qualquer pessoa, ele não era um funcionário qualquer de Abraão. Ele comprou a promessa como se fosse dele. São encontros que só o Senhor faz. Porque aquele servo pegou presentes, aquele servo pegou 10 camelos e saiu em viagem naquela missão que Abraão confiou a ele. Mas o que me chama mais a atenção, e é agora que a gente pega a Bíblia, pega a tua Bíblia, que a gente vai para a palavra. A Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Gênesis 24, versículo 10, que diz: em seguida, pegou 10 camelos de Abraão, carregou-os com presentes valiosos de todo tipo da parte de seu senhor e viajou para a terra distante de Harã-Naharaim. Chegando lá, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar a água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço nos arredores da cidade. Então, o servo orou. O servo de Abraão tinha uma missão, que era ir lá encontrar alguém para casar com o filho de Abraão. Mas a estratégia dele, ele era tão diferente. O Senhor tinha colocado alguém tão especial na vida de Abraão, que quando chegou lá, sabe o que foi que ele fez? Ele foi pedir ajuda a Deus. Ele foi orar pela missão que Abraão tinha confiado nas mãos dele. E a oração dele não foi por ele, porque a promessa não estava sobre ele, a promessa estava sobre a vida de Abraão. Tu entende que no tempo que a gente está vivendo, as pessoas estão pensando em si próprio. E o Senhor levantou na casa de Abraão alguém disposto a suplicar a Deus pela promessa que Deus tinha na vida de Abraão, que ele nem ia se beneficiar diretamente. Mas no versículo 12, ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e ser bondoso com meu senhor Abraão. Intercessão. Isso aqui não é para todo mundo, não. Por mais que por muitas vezes a caminhada com Deus a gente se sinta só, vai ter um momento em que Deus vai nos aliançar com alguém. E a gente precisa ter a sensibilidade de reconhecer quando esse alguém chegar. Porque vai ter um momento em que Deus vai nos aliançar com alguém disposto a se colocar perante Deus e dizer assim: Senhor, dá-me sucesso nessa missão que não é minha, mas é para se cumprir o que o Senhor tem na vida do meu senhor Abraão. Alguém disposto a dizer assim: Senhor, me ajude a cumprir a missão para ajudar o teu projeto na vida de fulano. Tem noção
falando a preciosidade que é o Senhor levantar alguém, porque o Senhor trabalha com alianças, o Senhor trabalha com comunhão, o Senhor trabalha com relacionamentos. Não existe isso de querer viver só, não vai cumprir o chamado só. O Senhor sempre vai usar alguém para te desatar. O Senhor sempre vai usar alguém para te ajudar, para te auxiliar. A gente tem que parar com esse egoísmo e a gente tem que saber identificar as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Não só para ser cuidado por elas, mas estar disposto a cuidar também, porque existe uma reciprocidade. Se esse servo estava disposto a suplicar por Abraão, quer dizer que Abraão tratava ele bem, quer dizer que Abraão foi para ele alguém que cativou ele ao ponto dele dizer assim: eu preciso da ajuda de Deus para contribuir de forma direta com o que Deus tem na vida de Abraão, porque ele não é qualquer pessoa. Isso é sobre relacionamento, isso é sobre alianças. O Senhor está disposto a apresentar pra gente os amigos dele. Tem ideia da importância que é? O 13, ele continua: como vês, estou aqui junto desta fonte, e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para beber. Essa é a oração dele, muito específica. Se ela disser sim, beba, também darei água a seus camelos. Que seja ela a moça que escolhestes para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo saberei que fostes bondoso com o meu Senhor. Isso é assunto para o próximo vídeo, mas eu quero me deter aqui a respeito das alianças. Comece a orar pedindo ao Senhor para que Ele te apresente os amigos dele, as alianças dele, porque faz toda a diferença. Nem sempre a gente tem forças para ir atrás, para lutar, para procurar quem vai contribuir com a nossa promessa. Mas é nessa hora que o ferro afia o outro. É nessa hora que entra em ação as alianças de Deus. Nunca subestime os encontros de Deus. Nunca subestime quem Deus coloca do teu lado. O Senhor pode ter colocado do teu lado alguém que vai contribuir diretamente com o que Ele confiou a você. Nunca subestime. E eu preciso te lembrar de não reclamar dos sopros de Deus. Às vezes o Senhor vai precisar soprar um vento que vai levar Ló para longe, mas o vento que leva Ló é o vento que traz um servo. Tu entende? O Senhor sabe quem nos apresenta. O Senhor sabe a quem nos aliança. Ele sabe quem coloca na nossa vida. Quem carrega promessa não se mistura com qualquer pessoa. Quem carrega promessa não senta em qualquer mesa. E não existe coincidências com Deus. Eu gosto de dizer que existe céu e incidências. Se a gente tá na dispensação do Senhor, a gente tem que estar pronto para viver os encontros do Senhor.